Olá, estudantes, tudo bem? No nosso último vídeo encontro, nós finalizamos mencionando a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, que foi resultado de um longo debate dos grupos que tinham uma concepção de ensino mais tradicional e outros que tinham uma concepção de ensino mais renovada, ligada aos grupos do Manifesto da Escola Nova. Todo esse processo, ele é brutalmente interrompido com o golpe militar de 1964. Então, é sobre isso que nós vamos falar no encontro de hoje. Vamos lá? Vamos, então, pensar sobre a educação anterior, logo anterior e durante a ditadura civil-militar no Brasil. Como nós vimos, a primeira Lei de Diretrizes e Bases de Educação é de 1961. O projeto é enviado em 1948, e aí nós temos um longo debate entre o momento em que ele é enviado para o Poder Executivo do Legislativo, né, em 48, até a sua promulgação. E esse longo debate se deve a dois olhares em confronto até chegar em uma lei de diretrizes e bases. De um lado, a gente tinha o que a gente pode chamar de os estatistas, que veem a educação como obrigação do Estado, acham que a educação deve preparar o indivíduo para o bem da sociedade, e que as escolas particulares podem até existir, mas como tão somente uma concessão do poder público. E, de outro lado, aqueles que a gente pode chamar de os liberalistas, mais ligados aos partidos de centro e de direita, né, que acreditam que o Estado deve apenas fornecer as diretrizes do sistema educacional. Quando finalmente a LDB é promulgada, em dezembro de 61, por João Goulart, esse segundo grupo se impôs, né? E aí essas características, né, nessa disputa, são que ela tem os traços mais do grupo liberalista. Mesmo assim, ela traz uma série de regulamentações ao ensino. Ela torna o ensino religioso facultativo, ela traz a obrigatoriedade da matrícula nos primeiros 4 anos de ensino primário, estabelece uma porcentagem, né, do direito, do dinheiro da União e dos estados, que ele seja gasto obrigatoriamente com educação, regulamenta a formação dos professores, o número de dias letivos durante o ano, ou seja, ela traz essa regulamentação. Nós temos uma segunda versão da LDB de 71 e a mais recente é de 1996. Vamos conversar aqui, então, uma série de características da educação no período da ditadura civil-militar, que começa com o golpe de 1964 e se estende até 1988, que é quando começa a redemocratização, o estabelecimento da Constituinte, de uma nova Constituição. Esse período, ele é muito controverso, né, e ele tem profundos impactos sobre a educação no Brasil. Trouxe aqui uma imagem para vocês da passeata dos 100 mil, que acontece em 1968, no Rio de Janeiro, vocês encontram nesse site, né? E ela vem nos lembrar da profunda importância dos estudantes, tanto secundaristas quanto universitários, nesse período, lutando contra o regime, contra a censura, contra a repressão. Em termos educacionais, o período da ditadura teve um grande aumento das matrículas na educação básica, mas ele veio acompanhado de uma enorme diminuição no investimento. A Constituição de 67, que foi aprovada pelo regime civil-militar, trouxe 2 alterações importantes na política educacional brasileira. Primeiro, ela desobriga a União e os estados a terem um investimento mínimo em educação. A legislação anterior, que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional no governo João Goulart, dizia que a União tinha que investir pelo menos 12% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação, e obrigava estados e municípios a ter 20% do seu orçamento na área de educação. A Constituição proclamada pelos militares em 67 desobriga esse investimento mínimo. O que significa que se você aumenta as matrículas, mas não tem investimento mínimo, você causa a precarização do trabalho docente, a precarização dos edifícios escolares
e da educação de uma forma geral. Nesse momento, nós temos muitos professores que a gente chama de professores leigos, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, que são professores que só têm eles também o primário. Não haviam feito uma escola normal e muito menos o ensino superior. E nesse momento também são criadas as licenciaturas curtas, de 2 anos e meio, que era uma forma de apressar a educação superior para atingir, vamos dizer, resultados considerados eficientes em menos tempo e com menos investimento. Então, a gente falou da diminuição do investimento e de como isso tem impacto no trabalho dos professores. Uma segunda alteração importante trazida pela Constituição de 67 é a abertura do ensino para iniciativa privada. Nós vamos ver isso aqui. Eu vou ler para vocês esse trecho, o artigo 168 da Constituição de 67. Sempre que possível, o poder público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido posterior reembolso, no caso de ensino de grau superior. Se fosse na universidade, depois deveria haver um reembolso. No momento em que você tira do Estado a obrigatoriedade em fornecer educação e estabelece um sistema de concessão de bolsas de estudos, você está privatizando toda a ideia de ensino. Essas ideias vão e voltam, e como vocês devem saber, recentemente isso voltou a ser aventado, mas a gente tem que ter clareza de que isso é um resquício do período da ditadura militar. A emenda constitucional de 69, no artigo 176, diz: respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá um amparo técnico e financeiro dos poderes públicos, inclusive mediante bolsas de estudos. Dessa forma, a própria estrutura do Estado servindo ao ensino privado, você cria um aumento grande de vagas, você cria dispara o número de cursos superior, mas sempre a partir do ensino privado. Então, ao mesmo tempo em que você aumenta a possibilidade das vagas, você não dá condições para que elas aconteçam. Então, você cria situações difíceis de atingir. E mesmo que um significativo número de pessoas tenha atingido a escola, não necessariamente estar na escola significava uma boa formação. Os números de evasão eram muito grandes, os números de repetência eram muito grandes também. Continuando, nesse período também existem uma série de alterações curriculares. É tornada obrigatória a disciplina de educação moral e cívica, que já existia. Vocês veem aqui no alto, isso é até anunciado no jornal, né? E a obrigatoriedade da disciplina OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Essa obrigatoriedade da educação moral e cívica para alunos de primeiro e segundo grau e da OSPB para o segundo grau, elas eram disciplinas que já existiam. A OSPB foi criada por Anísio Teixeira, e ele a criou para que os jovens brasileiros entendessem melhor e estudassem a legislação do seu país. Essa era a função dela quando ela foi criada. Com a ditadura, ela tornou-se uma disciplina de culto à pátria, de exaltação do nacionalismo, né? E nesse momento também, a própria adoção de livros didáticos era uma tentativa de unificar o discurso dos professores. O livro didático muitas vezes era um suporte para aquele professor, que era o professor leigo, que tinha uma pouca formação, então ele lia o livro didático em sala de aula, né? Então, repetindo o livro, de certa forma, se buscava mitigar a má formação dos professores e buscava também homogeneizar. Eu trouxe aqui 3 capas de livros que eu quero comentar com vocês. Vocês podem encontrar vários livros didáticos digitalizados de todas as matérias nesse site que eu coloquei para vocês, no LEMAD, que é um laboratório da USP. Nessa primeira capa, essa aqui em amarelo, aí você vê, é um livro didático de educação moral e cívica, com os traços meio modernistas, né? E aí tem esse casal, e ao fundo você tem Brasília, e isso reforça essa ideia do patriotismo, da exaltação do nacionalismo.
A segunda capa que eu coloquei para vocês, presta atenção no que está escrito nessa rodinha. Religião, moral e civismo. Embora a educação moral e cívica não pregasse os ensinamentos dos fundamentos religiosos, aqui você tem essa associação entre pátria e religião necessariamente cristã nesse momento. E essa terceira capa, que é esse Atlas de Educação Moral e Cívica, eu acho que é que nos causa mais espanto, porque aqui você está recuperando na capa, não estou nem falando do conteúdo, estou comentando a capa com vocês, você está recuperando na capa essa mítica do Brasil sendo formado por uma fusão gentil e pacífica de 3 raças. Então, o nativo, que já estava aqui, o branco europeu e o negro, aqui na capa, não mais escravizado, mas ainda carregando num dos seus braços as correntes e a marca da escravidão. Essa ideia dessa fusão pacífica, dessa fusão generosa das 3 raças, ela é importante para que se reafirme uma ideia de questão nacional e uma ideia de unidade nacional, e que ela só vai ser curricularmente questionada muito recentemente, como nós vamos ver numa futura aula gravada. Então, falamos sobre essas alterações curriculares, que também incluíam a proibição das disciplinas de sociologia e filosofia. E moral e cívica, de uma certa maneira, esvaziava também os conteúdos de história e de geografia, combatendo ideias consideradas subversivas, tentando criar uma moral de base patriótica e cristã. Nesse contexto, nós temos, né, a perseguição a professores e estudantes, secundaristas universitários, proibição de associação de estudantes e de professores, censura a livros, músicas e espetáculos, vocês conhecem esse contexto, mas eu quero ressaltar aqui uma espécie de aventura humana, como chama o curta-metragem que está indicado aqui para vocês, o canal curto, que chama Vocacional, uma aventura humana, que foram os ginásios vocacionais no estado de São Paulo, que existiram nessas cidades, Americana, Batatais, Barreto, Rio Claro, São Caetano do Sul e São Paulo, entre 62 e 69. Embora eles chamassem vocacionais, o objetivo não era ver qual era a vocação da pessoa para que ela escolhesse rapidamente a sua profissão. Eles eram vocacionais porque eles permitiam uma formação total dos estudantes. O foco dos estudos era dividido em 4 anos. No primeiro ano, os estudantes estudavam o município, no segundo ano, o estado de São Paulo, depois o Brasil, depois o mundo. Faziam estudos individuais e em grupos, supervisionados, trabalhavam em equipes, debatiam em assembleias para chegar a sínteses, né? Uma síntese mais completa. As classes, os professores promoviam estudos do meio, como essa segunda imagem que vocês estão vendo aqui, que é uma ideia que ainda é mantida, né? O trabalho de campo, o estudo do meio. Muitas vezes o dinheiro para esses estudos do meio era trazido pela própria cantina da escola, que era gerida pelos alunos. É lógico que um projeto como esse, que tem uma dimensão de liberdade, de autogestão, foi proibido pela ditadura militar. Em 69, os vocacionais desaparecem, alguns professores foram presos, interrogados, e vamos dizer assim, esse último respiro antes do estabelecimento mesmo do que vai ser o ensino durante a ditadura militar. Uma terceira e última característica importante desse momento é o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que estava ligado, né, o Mobral ele era um órgão, né, embora ele chame movimento, ele era um órgão, né, ligado ao Ministério da Educação para alfabetizar e para implementar um plano de alfabetização funcional, ou seja, aprender a ler e escrever, e de educação continuada de adolescentes e adultos. Eu trouxe aqui para vocês imagens de propagandas, 2 imagens de propaganda da época. Vocês veem essa aqui primeira, que aparecia nos jornais e nas revistas. Se na sua casa tem alguém que assina assim, mostre esse anúncio para o seu pai,
que era uma campanha para que pessoas que não sabiam ler e escrever e fossem adultos, fossem encaminhadas para serem ensinadas pelo Mobral. Com esse senhor também ensina o caminho a quem não sabe, o Mobral faz o resto, que era convocando as pessoas que sabiam ler e que estavam lendo esses anúncios nas revistas e nos jornais para que encaminhassem aqueles que não sabiam ler e participassem desse esforço. Esse movimento veio em substituição ao método de alfabetização de adultos que era preconizado por Paulo Freire. Nós temos uma aula na qual nós vamos falar sobre isso. Mas, embora fosse uma forma de rejeitar, né, o método que ele havia desenvolvido nesse período e anteriormente, que era um método de sucesso para a alfabetização de adultos, ainda é, né, adotou várias das suas premissas. Essa última imagem aqui era um volante de loteria esportiva, então a pessoa ia apostar qual era o resultado do jogo, se ia dar, aqui no primeiro, se ia dar Palmeiras, Bahia, ou se ia dar empate, mas até nos volantes da loteria esportiva, que era do governo federal, tinha o anúncio do Mobral, encaminha analfabetos, um dos postos do Mobral, contribuindo assim para a formação de um Brasil grande. Os números de analfabetismo no Brasil eram, de fato, muito grandes. O Mobral, ele vai existir só até comecinho da década de 80, quando a gente entra numa grande recessão econômica, ele é desmontado, depois substituído pela Fundação Educar, que também deixa de existir após algum tempo. A partir da redemocratização, em 1988, da nossa nova Constituição, nós vamos enfrentar novos desafios na educação brasileira, na busca de um fortalecimento de uma educação pública de qualidade. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Até lá!